Livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Versículo 6. Tornou meu Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Versículo 12. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora é voz de grande tumulto. Acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor mo fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro,
que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Jeremias capítulo 12, versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e me provas, o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro, e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei, a minha herança, a mais que eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu a aborreci. Acaso é para mim a minha herança ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Versículo 12. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar
cada um a sua herança, cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Jeremias capítulo 13, versículo 1. Assim me diz o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Versículo 10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentaram no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Versículo 16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a rudeza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça,
contra aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Pelo que eu os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água, e estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor. Age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Versículo 8. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse meu Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra.
A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele e as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Versículo 17. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos, a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-ás: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois, quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. Versículo 8. As suas viúvas se multiplicaram, mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol, quando ainda era dia, ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa.
Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Versículo 12. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, porque todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levantar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das